Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? E Bom dia! Hoje são 7 de maio de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, vou aqui trazer mais uma análise sobre um dos comentários do cristão Willer Geraldo de Souza. Esse o sexto vídeo, analisando algumas afirmações do cristão Willer Geraldo de Souza. Como estou tratando de religião, trago mais uma vez o livro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui foi publicado em 1926, há quase um século. O título do livro: O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Vou trazer novamente mais uma passagem aqui do Freud, na página 88. Vamos lá. Diz o Freud: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Freud está dizendo que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Ele diz que o homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas, fundamentações racionais, fundamentações naturais para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. E o homem religioso, ao contrário, o homem religioso que entra numa igreja, numa seita, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, que é o exemplo do cristão Willer Geraldo de Souza. Então, trago aqui para o início da matéria, vou abordar aqui um caso que houve agora terça-feira agora, aqui no Distrito Federal. Aqui estou com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. E aqui na página 13, o jornal datado do dia 6 de maio, ontem, quinta-feira, o jornal Correio Brasiliense, página 13. E aqui a matéria: morte e abandono de crianças comovem o Distrito Federal. E você vê aqui, ó, o título da matéria: recém-nascida é encontrada em container. Você vê aí, recém-nascida é encontrada em container. Vou aqui abordar esse caso e trazer aqui a visão do cristão Willer Geraldo de Souza. Fiz um texto aqui e vamos a ele. Acompanhe aí o texto que eu fiz. Vamos lá. Esse é o sexto vídeo que faço analisando mais um comentário do cristão Willer Geraldo de Souza.
Em meu recente vídeo, entre aspas, Cristão Wheeler e os defeitos nos bebês, publicado no dia 30 de abril do corrente ano, Wheeler fez novamente comentários. Para esse vídeo, pegarei mais uma vez o seguinte trecho. Eis aí o trecho do Wheeler. Entre aspas. Afirmação infantil e dissimulado do professor por desconhecer conceitos e doutrinas cristãs e, na sua ignorância, ou até mesmo por arrogância, impor ou induzir a uma opinião, o torna um manipulador, pois confunde vontade com permissão divina. Eis aí as palavras de Wheeler Geraldo de Souza. Sobre o texto de Wheeler acima, já fiz uma análise em outro vídeo. Volto a esse texto por causa da matéria jornalística publicada ontem, quinta-feira, 6 de maio do corrente ano, no jornal Correio Brasiliense, página 13, com o título, entre aspas, Recém-nascida é encontrada em container. O cristão Wheeler Geraldo de Souza afirma acima que eu, Eustáquio, desconheço conceitos e doutrinas cristãs e que confundo vontade com permissão divina. Segundo o Wheeler, o Deus dele não age por vontade, mas por permissão. Em relação às irmãs siamesas, Mel e Liz, que nasceram grudadas pelas cabeças, diz o Wheeler que o Deus dele não queria esse aleijão, mas permitiu. Por favor, não ria. Sempre peço aqui, por favor, não ria, porque você tira a minha concentração aqui. O Wheeler, quando escreve alguma coisa sobre sua fé religiosa, sem perceber, está confirmando o que disse Sigmund Freud, judeu e ateu, há quase um século. Freud afirmou que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. E aqui está o cristão Wheeler, mais uma vez, contentando-se com fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. Veja agora a afirmação de Wheeler diante do caso trazido pelo Jornal do Distrito Federal. Anteontem, quarta-feira, dia 5 de maio do corrente ano, uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de um container de lixo, perto da Chácara 5, num loteamento chamado Sol Nascente. A mãe da criança, uma adolescente com apenas 16 anos, contou que deu à luz sozinha, dentro do banheiro de sua casa, por volta das 23 horas, 11 horas da noite de terça-feira. Relatou também que, em razão de sua mãe ser cardíaca, resolveu esconder o parto. Colocou a criancinha dentro de um balde e a jogou no container. Ou seja, a mãe jogou a criança na terça-feira, depois das 23 horas. Na quarta-feira, pela manhã, precisamente às 7 horas e 55 minutos, um catador de material reciclável passava ao lado do container quando ouviu um choro de criança. Ele olhou para dentro e viu a criancinha no meio do lixo,
ainda com um cordão umbilical atado ao seu corpinho. E o bebê chorava muito, claro, com fome e com frio. O catador pegou a criancinha, pedindo ajuda aos moradores da região. Uma moradora deu um banho no bebê até a chegada da polícia militar. A criancinha foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia, uma cidade do Distrito Federal, e passa bem. Muito bem. Eis aqui um fato, um caso que realmente ocorreu. E eu pergunto, quem salvou o bebê? Quem salvou o bebê? Resposta, um catador de material reciclável. Se aquele homem não tivesse agido, o bebê teria morrido à míngua. É muito comum em todo o Brasil recém-nascidos morrerem à míngua por abandono da mãe. Esse bebezinho teve a felicidade de ser socorrido por um humilde catador de material reciclável. Isso é fato, é público, é notório. Veja agora a visão do cristão Willer sobre o caso. Diz o Willer que o Deus dele permitiu que essa criancinha fosse jogada no container, no lixo. Veja bem, uma entidade, entre aspas, espiritual, segundo o Willer, permite que um recém-nascido seja jogado num monte de lixo, exposto à fome, à sede, ao frio. O Deus dele permite que vários recém-nascidos sejam abandonados pela mãe e morram à míngua, como ocorre em todo o Brasil. Sinta o problema. Um bebê no meio do lixo, aquela podridão, com fome, com sede, com frio, chorando sem parar, e o Deus do Willer assistindo a tudo isso, sem agir, sem socorrer aquela pobre criança. Percebeu como o Willer faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, como já dizia Freud. Os próprios cristãos transformam sua divindade em monstro, e eles nem percebem isso. O catador que encontrou a criança, talvez cristão também, com certeza deve ter dito que, graças a Deus, salvou aquele bebê. Eis outra afirmação profundamente irracional e desumana. Aquele bebê, em especial, foi salvo pelo catador. Porém, inúmeros bebês, na mesma condição, morrem, porque não aparece sequer um catador para os salvar. É fácil ver que Deus algum existe, Deus algum protege crianças ou deixa de protegê-las. Deus algum fica feliz ou triste quando uma criança é jogada em container a fim de ser salva por alguém. É o homem que mata, é o homem que salva. Aquele bebê foi salvo por um homem, por um catador de lixo. Se o catador não passasse por ali naquele momento, com certeza o bebê teria morrido, como ocorre comumente em todo o Brasil. Jamais o Deus de Willer conseguiria salvar aquela criança. O cristão Willer, coitado, não consegue entender essa realidade, que é tão clara, mais clara
do que a clara de um ovo. O cristão Wheeler, coitado, poderia afirmar também que o Deus dele não interfere no livre-arbítrio do homem. O Deus dele deixou aquela mãe jogar seu bebê no lixo. O Deus dele não pode interferir. Que maluquice! Que maluquice! Ora, os próprios cristãos, em outras situações, dizem o contrário. Dizem que o Deus deles interfere no livre-arbítrio. Quando um cristão é salvo, por exemplo, de um provável homicídio, passa a afirmar que seu Deus o salvou, que seu Deus interveio para o salvar. Nesse caso, seu Deus interferiu no livre-arbítrio do provável assassino. Percebeu como os cristãos fazem uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista? Segundo eles, em algumas situações, seu Deus interfere no livre-arbítrio. Já em outras situações, não interfere. Durma-se com um barulho desse. E volto ao caso das irmãs siamesas, Mel e Liz. Elas nasceram grudadas pelas cabeças. Segundo o Wheeler, pasmem, nasceram assim porque o Deus dele permitiu. Dependendo do Deus de Wheeler, essas meninas ficariam grudadas até o último dia de vida. Ficariam condenadas a um sofrimento eterno. Ainda bem que a ciência conseguiu separá-las. Ainda bem que a ciência proporcionou a elas uma vida feliz e próspera. O Wheeler não consegue ver que essas irmãs ficariam coladas se fossem esperar uma ação do Deus dele. Mais um vídeo e muito obrigado.